Eu sou um cara alto, 1,98 m, mas eu tenho uma envergadura de um cara de 2,5 m, né? Por isso que muitas duplas fazem assim, não mexe com ele, deixa ele lá. E eu não se engane não, o que eu faço hoje, o que o Léo faz, é a nossa geração fazia todas. Eu lembro que uma vez mandou indo de você e você morre de mim. Fica falta história. Bora bola! Vou pegar. O Teti! Ah, só! Galera do Manchetão, estamos aqui com o Luizão, testando aqui essa câmera aqui no massa, carro. Pega tudo, né, pô? E ainda dá pra mais um ainda. Vamos fazer o seguinte, Luizão, responder as perguntas que a galera mais manda pra você aí, tá? Primeiro de tudo que Mas a galera... peraí, é pra responder verdade ou mentira? Ah, verdade. 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 Então tá bom. Pode meter. Meu pai sempre dizia que quem pergunta quer escutar a verdade, né? Vou botar primeiro se apresenta aí, Luizão. Pra galera que não conhece ainda. Galera, sou o Luizão, vôlei de praia. Tô 3 anos morando aqui em João Pessoa. Eu acho que eu vim pra cidade certa, né? Eu sou um cara que sou apaixonado pelo vôlei de praia, amo, então eu vim pra cidade certa. E muito bom essa parceria que eu tenho com os meninos aqui do Manchetão, é uma coisa muito boa. Mostra um pouco da nossa época, que a gente jogava. Eu fiz até comentei com o Bruno que a gente poderia imitar algumas duplas da nossa época, que as pessoas às vezes a gente conta e não acreditam, né? Pode. Não acreditam. O que a galera fazia na minha época, né? Então é isso, estamos aqui, vamos para mais uma pelada. Mais uma pelada no Mais o vício, eu acho que o único vício é isso aí mesmo. Chamou que é vôlei, a gente tá correndo, né, Bruno? Então é isso, é um prazer enorme estar jogando voleibol ainda com essa idade. E vem cá, a galera pergunta muito sua altura. Porque às vezes vê que você não sai tanto do chão, mas dá umas cravadas, dá umas pequenas na diagonal, funda na paralela. Diz aí sua altura, Luizão. Não, é porque eu solto 1,5 m, né? Não, eu acho que Deus foi bom comigo, né? Além de eu ser um cara alto, 1,98 m, mas eu tenho uma envergadura de um cara de 2,5 m, né? Então o que conta no voleibol não é só altura, é envergadura, né? Eu acho que o Adrielson é um cara baixo, todo mundo fala que ele é baixo, mas ele tem uma envergadura enorme. E o que conta no voleibol é a envergadura, onde você ataca a bola, né? Então a minha envergadura hoje é de 2,7 m, 2,8 m, né? E o normal era para ser 2 metros. Né? Que ela geralmente é 2 centímetros. E sua altura é qual mesmo? 1,98. 1,98, que também é alto pra cacete. E aí a minha envergadura ajuda demais, né? Por exemplo, eu e o Ricardo é bem mais alto que eu, mas quando a gente estica os braços, a gente fica mais ou menos no meu tamanho, né? Então a envergadura conta muito, é isso. Aí não precisa estar saltando muito, né? Aí economiza o joelho. Muito. Ele tá jogando. Até quantos anos? Outra pergunta. Vou fazer 52 esse ano. 52, velho. Meu amigo, tem que se cuidar, né? Se cuida, Luizão. Cara, eu acho que se cuidar pra mim já é uma coisa básica, sabe? Assim como as pessoas fazem aquela rotina todo dia, eu faço todo dia. Me alimento bem, durmo bem, não sou de estar muito em festa. Não vou dizer que eu não saio, mas é muito pouco. No máximo meia-noite, 1 hora eu tenho que estar em casa. Porque é um estilo de vida, né? Então meu estilo de vida é esse. Não é fácil, entendeu? Às vezes eu fico chateado com uma pergunta que a pessoa faz: Luizão, teu biotipo ajuda muito. Aí eu fico louco, né? Por exemplo, eu acabei de sair da academia, você sabe que eu mandei até uma foto, né? Então sábado de manhã eu fui pra academia. Eu tenho prazer disso, não é só porque é alto e fui jogador de vôlei, não, né? Pegar vários amigos nossos aí que pararam totalmente de jogar. E quando a gente para de jogar, meu amigo, a ladeira é muito lá embaixo, né? É a parte de Então bebida também, né? Bebida, não sou cara de beber e tal. Desgasta o processo, pessoal. Desgasta o processo. Exatamente. Envelhece muito mais rápido. Eu acho que enquanto eu tiver nessa pegada de vida saudável, eu ainda vou jogar por muito tempo, né? Não sei profissionalmente, eu não me cobro profissionalmente, não sou mais um atleta profissionalmente, né? Hoje eu jogo por hobby, né? Mas é isso, é um estilo de vida, né? Eu não, tipo assim, eu tenho que comer saudável. Não, faz parte pra mim. Vou dizer que eu não, às vezes as pessoas, mas tomo, de vez em quando eu tomo refrigerante. Isso não muda nada. O importante é o seu dia a dia, né? Conta um pouco agora que a galera pergunta: Luizão já foi profissional? A gente não conhece você, né? Você que mandou entrada até no Instagram. Eu acho que Instagram no YouTube que você tem. Eu acho que se eu tô jogando até hoje, ainda sou profissional, né?
Mas Então, conta um pouco do teve seu essa pergunta passado. mesmo, eu fui um atleta, eu digo que dos parceiros que eu joguei, eu sempre estava entre os 4 no Brasil. Uhum. Isso é uma Na época do na alto época nível do vôlei de nível, praia. Na época do alto nível. Então, todo parceiro que eu joguei, eu sempre fazia pódio, né? Uhum. Eu acho que isso é um currículo que eu tenho, que eu vou guardar pro resto da vida. Meu treinador sempre falava, o bom não é você chegar, o bom é você se manter. Então, durante 10, 12 anos, com o parceiro que eu jogava, eu estava entre os 4 do Brasil. Então, fico muito feliz por isso. Joguei em todas as posições, ganhei a etapa na entrada, na saída, jogando na defesa, jogando no bloqueio. Então, são coisas que... E o Luizão ainda fez uma final de Pan-Americano, né? Com um parceiro que não jogava, né? A gente teve um grande problema, né? Porque eu acabei não indo com o meu parceiro, nem o Paulão foi com o parceiro dele. O Paulo Emílio, desculpa. Então, a gente se juntou lá na hora e conseguimos ainda... Estávamos ganhando tie-break e tal, mas infelizmente o jogo é assim, né? Tem uma dupla forte de Cuba. Cuba estava entre os 8 do Brasil, Não era uma qualquer dupla, né? Era uma dupla forte e a gente mesmo assim ainda perdeu de 15-13 no tie-break. E foi um jogão e faz parte, é muito bom. É isso. E outra pergunta, o Luizão tem essa facilidade da resenha dentro do jogo. Pelada, às vezes você nem conhece o cara e você já vem na resenha em cima do cara. Da onde vem isso? Sempre teve no seu vôlei desde cedo ou em outros esportes que você fez? Rapaz, às vezes, Bruno, as pessoas fazem essa pergunta pra mim, eu acho que foi uma maneira que eu tive de ter confiança. Às vezes eu faço isso não é pra tirar o cara do jogo, mas a minha confiança aumenta quando eu faço isso. Sim. Às vezes eu procuro alguém da torcida pra falar alguma coisa, porque aquilo mexe comigo. Porque se for aquele jogo calmo, por isso que muitas duplas fazem assim, não mexe com ele, deixa ele lá. Porque sabia que essa era a forma de jogar contra mim, né? Então, é isso. Às vezes eu procuro, eu gosto, né? E eu vi que eu ganhava muito jogo com isso. Inclusive eu tenho até de tantas pessoas me perturbarem com isso, Bruno, é uma situação curiosa, né? E eu fui pro psicólogo. Eles não tem psicólogo porque não pode isso, não sei o que. E ele fez uma pergunta, eu perguntei, ele sabia, ele era do meio do esporte, né? Na época eu acho que era do Márcio do Benjamin, na Olimpíada, do Ricardo. Ricardo, o senhor sabe do jeito que eu jogo. Mandaram você pro psicólogo? Mandaram pro psicólogo de tanta pessoa me perturbar. E aí eu fui pro psicólogo e tal, eu falei, doutor Ricardo, o senhor já viu eu jogar, o senhor sabe como é que eu jogo, como é que eu funciono. Aí ele falou assim, e daí, Luizão, qual o problema? Não, mas senhor, é certo as coisas que eu faço? Tu faz é pouco. Juro pra você, não estou aqui mentindo. Ele falou, se você faz é pouco. Psicologia, Luizão. Vocês têm que entender que vocês entre os 10, 12, vocês tecnicamente, fisicamente, vocês estão iguais. O que diferencia vocês é o psicólogo. Então tu tá dizendo pra mim, se tu dizer, porra, Bruno, esse teu cabelo tá feio pra caramba na hora do jogo. Tu vai pegar 2, 3 pontos dele, tu tem que fazer. Quem tem que ser trabalhado é o cara que tá se sentindo ameaçado com aquilo, né? E olha que eu vejo que você não é um cara que rebaixa o cara. Você diz, eu vou pegar, tu não vai passar. E isso é parte da psicologia. Tanto que ele me deu até um exemplo, Olimpíada de não sei da onde, Brasil e Cuba. Ele me deu esse exemplo. O Brasil tava ganhando fácil o jogo, tranquilo. O que Cuba fez? Diga, mas tem que fazer alguma coisa diferente. Começou a mexer com o psicológico das meninas. A medalha tá com quem? Não interessa, Luizão. A medalha tá com Cuba. Isso vai ficar gravado, a medalha tá com Cuba. No jogo da NBA, NFL, americano. Eu acho que, por exemplo, no Brasil hoje que tá criando esse conceito que eu acho que não tá funcionando. A gente tá perdendo cada vez mais adeptos para assistir o vôlei de praia. E isso prova eu jogando Qualify. Quando eu jogo Qualify, minha quadra toda tá cheia de gente. Por quê? Porque eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou falar alguma coisa com o árbitro. Eu vou falar alguma coisa. Né, nós somos entretenimento. Nós estamos ali para ter entretenimento. Não é só o jogo do vôlei. Então eu sou contra um pouco do que está acontecendo hoje. Não é o desrespeito, não é nada, mas faz parte. Nossa época a gente fazia isso, saía dali, ia todo mundo pra pizzaria. Ia todo mundo, você sabe disso, mano. Então isso não muda nada. E nós somos um personagem ali dentro. O Luizão tá falando isso esse ano. Foi a primeira vez que eu tive vontade de não estar dentro do vôlei de praia ali, assistindo o jogo. Foi a primeira vez que aconteceu. Exatamente. Foi esse ano. Exatamente. Esse ano foi tipo assim, cheguei pra Léo, falei, caralho, Léo, vamos embora pra casa, velho. O que é que ele tá fazendo aqui? 1h da tarde. O negócio que eu passava ali o dia inteiro, que passava assim, etapa aqui de uma pessoa. Acabava rapidinho, que você olha assim, a minha mãe ficava triste no domingo, velho. Acabava a final, ficava triste. A sensação é essa mesmo. Esse ano foi assim, velho. A sensação é essa mesmo. Tipo, os caras têm que mudar, tem que mexer alguma coisa aí. Os atletas têm que... diferente. Eu vou dizer uma coisa pra você que vai dizer que é mentira. Às vezes eu ligo a televisão no Sport TV, tá passando futebol. Às vezes eu tô gostando de assistir demais o futebol. Por quê? Por quê? Porque tem a resenha. Saca aqui? Bora, vem aqui e olha pro cara. Isso faz parte, galera. Isso quem tá assistindo gosta.
E isso gosta. Por que é o sucesso? Eu e o Léo Borel no canal. Porque as pessoas gostam disso. Gostam disso. Nós somos grandes amigos. Quem tá olhando ali pensa que a gente vai se matar. Essa é a última pergunta. De você, Né? Borel, a última pergunta. Entendeu? E falando dessa etapa, o vídeo que eu mais gostei de fazer foi Flash contra Mateuzinho. Porque Mateuzinho é o cara que tá ali. Exato. E um cara que é da nossa época. de jogar, eu digo que o Mateuzinho, eu já conversei com ele, eu digo que o Mateuzinho é um cara que era pra estar na nossa época. Ele era pra pegar ele. É que ele começou ali, o finalzinho, né? Ele era o cara pra estar na nossa época, ele ia se dar muito Eu bem. acho que quando parar o Mateuzinho, Luciano, ficar muito mecânico, Moisés tá parando também, talvez, Pedro Sobra, meu irmão, o voo de praia vai perder muita coisa, velho. E essa galera nova, vocês que estão novos, velho, vocês estão vindo muito robozinho e tal, assim, tudo certinho. Exatamente. Aí tem esse negócio de não poder falar palavrão, tomar amarelo, meu irmão. Eles têm que mudar alguma coisa, tem que fazer um código. Inclusive, eu acho que no final do ano agora a gente vai ter a posse lá deles, né? E eu fui convidado para ir, porque eu sou o presidente do vôlei de praia lá. E eu vou sentar com o Guilherme, numa boa, e vou falar o que eu acho. Eu acho que é um direito meu, como presidente do vôlei de praia lá do Amazonas, e a gente tá indo para lá dia 15 de janeiro, e eu vou conversar com ele sobre isso. O que a gente pode melhorar em relação a isso. Porque, Guilherme, a gente era o sucesso, cara. O sistema era o sucesso que a gente fazia. Eram 24 duplas no ranking, saía 8 do Qualify. Tem que voltar. Você diferenciar isso de uma turma. Por exemplo, eu quando comecei a jogar, o que a gente fazia, Bruno? A gente passava do Qualify, pegava quem? Os melhores. Os melhores. Tomava de quanto? De 2. Não tem problema, voltava pro Qualify. Voltava, tomava de 5. Opa, o sistema é esse. Voltava de novo. Tomava de 8. Aí você começa a beliscar. Mas se você não joga contra os melhores, você não tem motivação, não evoluir. Isso a gente aprendeu na pele, isso aí. Entendeu? Então eu acho que esse sistema, e eu vou ter uma conversa com ele sobre isso. O que a gente pode fazer em relação a isso? Não pode. Lógico, chamar palavrão, assim, ofendeu a pessoa, tudo bem. Mas a resenha, brincar com o árbitro, isso faz parte. Você tem que trazer o público para dentro da quadra. Isso tem que mudar um pouco. Faça um teste. Faça um teste de alguma coisa. Sabe? Eu acho que muita coisa melhorou. Mas essa parte de interação com o público tem que ter, Bruno. É isso. E vamos para a última pergunta aqui. Você e Borel. Muita gente acha que quando vê não conhece vocês dois, acha que tipo, como é que Borel aguenta? Como é que esse bicho aguenta? Como é que que bicho chato? Não, mas quando o pessoal fala isso, Bruno, eu penso que é ao contrário. Que é ao contrário. Eu digo, não, o Léo realmente é chato. Vem aqui jogar com ele. Vem aqui carregar essa mão. Conta um pouquinho aí da amizade de vocês Léo, dois. Você já jogou 30... com ele profissionalmente? Não, a gente graças a Deus nunca vi com ele profissionalmente, senão eu acho que eu matava ele. Que Borel, pra quem não sabe também, era profissional também, a vida inteira. É um grande defensor. O Léo jogava muito, né? Rapaz, eu e o Léo só 30 anos de amizade, né? A gente tem uma amizade assim, muito grande, muito legal. Tanto que ele já sabe, ele nunca me chamou atenção de Luizão, tu passou do ponto, nada. Porque ele conhece a minha pessoa, me conhece como amigo. E é isso, cara. Eu acho que as pessoas, onde eu vou agora só é Luizão e Léo Borel. Luizão e Léo Borel, é muito bom. Então eu acho que, espero que a gente tenha saúde para concluir, ter muitos vídeos nossos, né, que as pessoas gostam. E eu não se engane não, o que eu faço hoje, o que o Léo faz, a nossa geração fazia todas. Todas. Eu não vou passar, valendo. Fazia valendo. Eu não vou falar aqui as duplas, porque é tanta que senão a gente vai passar a manhã toda aqui. Eu sou o cara que continuo na ativa. Mas na nossa época era assim, mexe com o Ricardo pra tu ver, faz, e você começava. São vários atletas que eram assim. Ricardo fez um negócio comigo aqui no Última Pelada, que ele deu um ovo por cima de mim, ele fez assim, over. Exatamente. Ele fazia isso no jogo contra os caras. Só que ninguém ouvia, mas o adversário ouvia. Exatamente. E aí crescia aquele negócio do jogo, o jogo só fazia melhorar. Exatamente. Eu lembro de uma vez, eu mandou indo pra cima de você e você fez tipo, morrendo de medo. Fica pra outra história. Ei, vambora. Valeu, galera, valeu. Sabe onde quiser? Só que é em Luizão, filho. Que eu quero pegar ele em primeira pessoa. Ele só vai largar a primeira. Ui! Teti? Tá só! Bom saque. Teti.
Bora bola! Essa fita foi bom, parceiro. Tu quase me enganou, viu? Tu viu essa fita dele? Você? Vou pegar. O Teti? Ah, só! Que foi isso, hein? Você viu o Teti? Um saque. Eu boto ela pra você, filho. Tomei. Deixa eu ver a altura da rede aqui, peraí. Ei, tá baixa, viu, Américo? Ó, tá baixa a rede. Tá baixa. Deixa. Traz. Opa aí, ó. Ela tá me atrapalhando demais, vai. Tá saindo. Vai, fora! Aí você tá subindo junto com ele. Tava fazendo o que, Titi, aí no meio da quadra? Ele foi pro lado do levantador pra tacar a bola de meio. No meio! Puta que o pariu! Vem, vem! Pode deixar, pode deixar. De novo! Vai, Titi, vai, Titi. Bateu. Porra, Titi, boa bola. Tô enterrado. Já era pra ter virado? 15, 11? 21 que virou, né? Ele errou a bola, Titi. Você. Bloqueado, Titi. De novo! Ai! Tá quanto? Vai vir forte aqui, uma lapada do caralho. Vocês dois, né? Vem. Ele tá... Vai pro Fantástico, viu, Renan? 3 lobbies no jogo. Esse já cai demais. Um story dá. Vai. Vai, Tati. Ei, meu saída do quarteto é... Ei, ô Renan, trocar Thales pro Teti na saída, viu? Teti. Porra, velho. É tua, pô. Oh. Agora você flutuou agora, Teti. Foi mal, Teti, desculpa. Caralho, velho. Pra começar. Bolachadinha aí. Merda do caralho, mano. Isso tá só encostando na bola, Ainda né? bem que a bola não veio na minha boca, porque senão foi tão rápido que não deu tempo nem botar minha mão. Pelo menos força tem. Ele também sabe o que é, Teti? A areia lá em Klaus. É diferente demais, pô. É outra areia, pô. Aqui é mais fácil, mas é melhor treinar lá. É melhor treinar lá.